Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a esse conteúdo. E eu quero falar para vocês hoje sobre uma ferramenta essencial que toda pessoa que quer ter suas finanças organizadas, que quer ter controle de seus gastos, tem que ter, que é uma planilha de controle de gastos, tá? Esquece esse negócio de ficar anotando todos os gastos. Você já deve ter ouvido falar em pessoas falando para você anotar tudo que você gasta. Isso não adianta. Isso a longo prazo ou até médio prazo é inviável, porque você uma hora para de fazer isso. E quando você para, você deixa de dar continuidade do seu controle, né? Então hoje a gente vai ver uma ferramenta, que é uma ferramenta muito simples, mas que se aplicada no seu dia a dia, ela vai fazer com que você consiga de fato controlar todas as suas despesas, todos os seus gastos de uma maneira muito eficiente, tá? Você não precisa se apegar ao fato de ser uma planilha, mas você pode fazer isso numa folha de sulfite, se você precisar, até numa folha de pão, se você não tiver uma folha de sulfite, enfim, você pode fazer numa folha de caderno, do jeito que você achar interessante, mas faça. Então a gente vai para minha tela agora, eu vou mostrar para vocês como que funciona esse controle de gastos, tá? Mas antes disso eu quero explicar o que é o controle de gastos. O controle de gastos é uma ferramenta que nos auxilia a controlar nossas despesas, nossas dívidas, nossos gastos em geral. Então é uma ferramenta fundamental para qualquer pessoa que queira controlar a sua finança. E você pode também utilizar aplicativos se você achar interessante. Eu particularmente não gosto, já tentei utilizar aplicativos, só que você tem que ficar cadastrando as coisas ali, não acho interessante. Ela meio que simula, às vezes, você ficar ali registrando todos os gastos, e é uma coisa que eu não gosto de fazer. Por isso que eu gosto de adotar a planilha de controle de gastos, porque aí você consegue organizar ali por, vamos chamar assim, de categorias de gastos, você consegue estipular metas e limites para esses gastos, e essa é a grande sacada, né? A grande sacada é você não usar só apenas essa ferramenta como uma ferramenta de controle, mas sim uma ferramenta de previsão de gastos. Essa é a grande sacada dessa ferramenta, né? Você usar ela como previsão de gastos, não só apenas como planilha de acompanhamento de gastos. Então, bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Estou aqui com a planilha de gastos aberta para a gente dar uma examinada e ver certinho como que ela funciona, tá? Então, a princípio vocês vão ver aqui que ela funciona com os meses do ano, né? Então eu tenho o ano aqui 2024, eu vou seguir por ano, né? Então eu posso criar uma planilha por ano, que é o que eu faço, né? Então eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril. É importante a gente ter esses meses bem definidos para a gente conseguir ir acompanhando mensalmente o valor dos nossos gastos, né? Aqui em cima eu tenho a minha renda. Então eu estou simulando aqui como se eu estivesse ganhando R$3.000 por mês, né? Fechados para facilitar para a gente. E aí você vai colocar aqui o seu ganho, né? A sua renda. Seja 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 1.000, não importa, tá? Aqui eu tenho o total, tá? Esse total aqui, ele corresponde à soma dos gastos e do previsto, tá certo? Vou explicar isso já certinho. E vocês podem ver que eu tenho aqui, digamos, as categorias, né? São as categorias que eu posso estar gastando ou utilizando o meu dinheiro, né? Então, por exemplo, eu tenho a categoria aqui de moradia, eu posso estar utilizando meu dinheiro com água, com luz, com gás, com TV, com bens, com aluguel, com impostos, manutenção, etc, né? Então, aqui eu tenho a minha primeira categoria, tá? Logo em seguida, eu tenho aqui a categoria de lá e alimentação. Aí eu posso ter gasto com supermercado, feira, açougue, padaria, etc. Tá? Eu tenho aqui também a categoria de veículos. Transporte, veículos, posso gastar com Uber, posso gastar com combustível, com seguro, enfim. São despesas que eu tenho também relacionadas a veículos, né? E assim vai indo, né? Eu tenho aqui compras. Posso gastar com compras, cuidados pessoais, tem aqui gastos pessoais, tem aqui educação, faculdade, colégio, cursos, livros, etc, né? Tem aqui entretenimento, posso gastar com Netflix, com cinema, enfim, são gastos com entretenimento. Tem aqui gastos com saúde, tem aqui gastos com farmácia, com dentista, exames e assim por diante. Tem aqui despesas financeiras. Eu tenho aqui cartão de crédito, multas, imposto de renda, outros, né? Tem aqui gastos com filhos e filhas, caso você tenha, né? Você pode colocar aqui também. E tem aqui também gastos com investimentos, tá?
Nossa, quanta coisa, bastante coisa. Você precisa preencher tudo? Claro que não, né? Aqui você vai preencher aquilo que for correspondente, né, o que corresponder à sua vida. Então eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Eu gasto R$ 150 de água, 150 de luz, gasto 200 de telefone, internet, 1.000 de supermercado, combustível. Coloquei aqui também gastos com Netflix e coloquei aqui cartão de crédito R$ 500, tá? E mais o colchão financeiro. Então você pode ver que para cada mês eu tenho uma coluna aqui de previsto. O que é o previsto? É o gasto previsto. Estou prevendo, estou estimando gastar cerca de R$ 150 de água. Então eu estou fazendo uma previsão. Isso é muito importante, porque eu consigo saber, depois que eu somar tudo isso aqui, somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, e vou somando, saber quanto que vai dar, quanto que vai ser a minha previsão de gastos, né? E essa é a grande sacada dessa ferramenta. Eu consigo saber antes quanto que eu vou gastar. E aqui do lado é quanto efetivamente eu gastei, né? Poderia inverter? Poderia. Tanto faz aqui, tá? Então aqui eu tive um gasto, previ um gasto de 150 para água e gastei 150, né? Então eu tenho ali como medir, eu tenho como acompanhar, eu tenho como saber efetivamente para onde foi o meu dinheiro. Então é muito importante essa ferramenta por isso. Eu sei que eu gastei com luz R$ 150 e previ R$ 150, né? Aqui, por exemplo, eu previ gastar R$ 1.000 de supermercado, mas gastei 1.200. Então, como é que eu sei disso? Porque está aqui registrado, né? Quer dizer, então, que você vai anotar todos os gastos do seu supermercado? Não, você vai fazer uma compra ou algumas compras. E aí você reúne, né? Você soma esse valor e aí você vai totalizar aqui o gasto que você teve com o supermercado, né? Combustível. Também você vai fazer ali a soma do combustível que você gastou no mês e vai imputar aqui, vai registrar aqui nessa planilha. E é importante que você faça isso sempre, né? Se você não fizer isso, nada do que eu estou falando aqui vai importar. Nada dessa planilha, nada vai ser interessante. Por quê? Eu preciso fazer o acompanhamento, né? Então, o interessante também é que eu posso antever outros gastos. Por exemplo, aqui eu não tive gasto com gás. Então, janeiro, fevereiro eu não tive gasto com gás, mas eu imagino que eu vou ter um gasto no gás com R$ 110. Então, eu já faço essa previsão, né? Antes eu estava gastando aqui R$ 2.550, só que eu acrescentei aqui o gás, né? Então, aqui eu já aumentei um pouco mais o meu gasto, o meu possível gasto, né? Quer dizer que eu vou gastar? Não, mas eu já estou antecipando. Então, eu posso colocar aqui, como nesse exemplo eu coloquei, a cada 2 meses, eu acrescento o gasto com o gás, tá? Então, a cada 2 meses eu vou fazer aqui o gasto, vou ter um gasto com gás. Aqui também, por exemplo, olha só, se vocês forem ver, eu coloquei aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Supermercado não. Combustível. Eu estimei gastar R$300 por mês. Só que no mês de junho eu estimei 700. Por quê? Porque provavelmente eu vou viajar, vou fazer alguma coisa. Então eu consigo prever e já antecipar aqui o quanto que eu vou gastar, né? É exatamente 700? Não dá para saber. Mas eu tenho ali condições de ter um orçamento, ter um limite, ou procurar seguir esse limite. Porque se eu ultrapassar muito, aqui eu já ultrapassei R$260 do meu ganho natural, do meu ganho normal. Mas aqui provavelmente eu vou receber talvez férias, receber algum dinheiro extra, né? Então por isso que eu consigo acrescentar isso aqui. E assim, pessoal, eu vou completando a minha planilha, tá? Se você vai fazer ela numa folha de sulfite, eu recomendo que você faça colocando apenas os itens que você realmente usa, né? Então, água, luz, gás, né? Eu não tenho gastos com estacionamento. Então, não coloca, né? Senão vai ficar muito grande a sua folha de sulfite. Coloca só aqueles itens que você realmente gasta, né? E é importante você seguir. Qual que é a dica que eu dou para você? Define um dia na semana. Por exemplo, toda quarta-feira eu vou sentar 10, 15, 20 minutos e vou atualizar a minha planilha. Define.
Define isso como uma lei. Então, eu vou fazer ali meu dia a dia, vou trabalhar, vou fazer minhas coisas. Toda quarta-feira, toda sexta-feira, todo sábado, todo domingo eu vou parar o que eu estou fazendo em algum momento do dia. 10, 15 minutos eu consigo atualizar essa planilha e aí eu consigo ter consciência de para onde está indo meu dinheiro. Muito importante, tá? Muito importante. É isso aí, pessoal. Compartilhei com vocês uma excelente ferramenta. Quando eu precisei, ela me ajudou muito. Quando eu precisei organizar minhas finanças, foi essa ferramenta que eu utilizei e eu fazia o controle a nível de centavos para eu conseguir sair de uma situação difícil que eu estava passando. Então, eu recomendo para você que queira organizar suas finanças, organizar seu controle de gastos, que você use a ferramenta e que você compartilhe também esse vídeo com alguém que você veja que precisa, curta e se inscreva no canal. Forte abraço e até mais.